Olá a todos, manhã de muito frio, ainda estou a tentar aquecer, ainda não liguei nada cá em casa, também se ligasse ali o ar-condicionado estava a levar com ele na cara, não é? E não me apetece, apesar de que iria ficar mais quentinha, mas também iria aparecer o meu cabelo a mexer-se e barulho do ar-condicionado, por isso para já vou aguentando o frio com a manta nos joelhos e estou aqui para falar-vos, como vocês já perceberam, daquilo que foi lido cá em casa em novembro e fazer o correspondente balanço mensal. Não foi um mês com muitas leituras, eu até concluí algumas leituras, mas, por exemplo, os meus homens só leram cada um deles uma obra, o marido só concluiu a leitura de uma obra, avançou com outra, mas ainda está com ela nas mãos. O filho concluiu a leitura de mais uma obra que tinha começado a ler em outubro, terminou mesmo no último dia de novembro, por isso cada um deles leu uma obra. Eu concluí a leitura de 6, apesar de que, segundo o meu ficheiro Excel, em termos do número de páginas, novembro foi o mês em que eu li menos páginas, mas é certo que concluí a leitura de 6. Sendo assim, no mês de novembro, cá em casa foram feitas 8 leituras. Quero falar dessas 8 leituras, mas antes disso quero falar-vos daquilo que correu menos bem em novembro e que foram 2 desistências. Pronto, uma delas não me doeu ter desistido dela, porque a obra eu comprei para o meu marido, e sendo assim a ele agradou-lhe imenso, a mim nem por isso. Falo-vos de A Carta de Catherine Hughes, sim. Tinha comprado esta obra para o meu maridinho há 2 anos atrás na Feira do Livro de Lisboa. Ele já a leu, amou-a, eu tentei, mas não passei para aí das páginas 30, 40 ou 50. Não estava a criar nenhum tipo de laços, nem com os protagonistas porque isto tem 2 linhas temporais, nem com os protagonistas de uma linha temporal, nem com os protagonistas da outra. E como eu estou numa fase em que não me apetece fazer ainda mais, não me apetece fazer fretes, aqui, essas primeiras páginas não me estavam a dizer nada e por isso mesmo eu desisti desta leitura que estava nos meus planos para novembro. Outra que também estava nos meus planos para novembro, e essa sim doeu-me desistir dela, porque foi uma obra que eu comprei para mim, uma obra de um autor português, ainda por cima, e pronto, olhem, também não passei muito mais do que das primeiras páginas. Falo-vos de A Balada do Medo, de Norberto Moraes. Era a terceira obra que eu estava a tentar ler de Norberto Moraes. Li há uns anos atrás O Pecado de Porto Negro e adorei. Depois, já com cantinho, acho que até foi o ano passado, se não estou enganada, li O Sítio do Lugar Nenhum, acho que é assim que se chama. E já aí não foi uma leitura que me tenha agradado muito, porque achei que o autor se dispersou muito, com muitas personagens, e depois não me deu a intensidade que eu gostaria que ele me tivesse dado das histórias de todas as personagens. Não achei, o estilo sim, gostei muito, e continuo a gostar muito do estilo de Norberto Moraes, mas eu que sou uma leitora de personagens, se as personagens não mexem comigo. Pronto, e foi o que aconteceu com esta obra A Balada do Medo. Gostei muito da premissa inicial. Mais uma vez o estilo do autor estava a agarrar-me, mas o protagonista embirrei com ele desde o início. E ainda lhe dei uma oportunidade, ainda fui assim na diagonal cheirar as páginas para a frente a ver se ele iria mudar, mas pareceu-me que não. E assim sendo, olhem, não deu, desisti e por muito que tenha pena, para minha decepção, para minha desilusão, para minha frustração, mas para já está na parte das desistências, vai regressar à estante. Espero que um dia, não sei quando, lhe volte a dar uma oportunidade e que essa segunda oportunidade seja para valer. Se não for para valer, eu vou ter que lhe arranjar uma casa nova. E isso é aquilo que me dói, não arranjar-lhe uma casa nova, mas comprar uma obra, ter expectativas para ela e depois ela cair
numa desistência, e numa desistência tão precoce como foi com esta obra. Isso dói, e não sei se a vocês dói, mas a mim dói-me, e por isso mesmo, olhem, é a segunda desistência de novembro. Falando agora sim daquilo que eu li e concluí, começo por aquela obra que já vinha de outubro, e que eu só concluí em novembro, e que acaba por ser a melhor leitura que eu fiz em novembro. Alarme de um carro. Acho que passou. Acaba por ser a melhor leitura que eu fiz em novembro, e relembro-vos que em novembro eu reli o Saramaguinho. Por isso, eu dizer que esta foi a melhor leitura de novembro já vos deixa aqui de certeza absoluta a pensar que tem que ter sido uma leitura extraordinária, e foi. E falo-vos de O Livro dos Abraços, de Eduardo Galeano. Já tinha deixado um cheirinho sobre aquilo que esta obra me deixou, aquilo que a leitura desta obra me deixou de tão entusiasmante. Já tinha deixado esse cheirinho no balanço mensal das leituras de outubro. Agora vou falar um bocadinho mais e vou dizer-vos que vocês sabem o quanto eu sou fascinada pelas latitudes hispano-americanas. Há um fascínio muito grande que tem a ver com as pessoas, com os povos, com aquilo tudo que historicamente eles já passaram, pelas desigualdades, pela infelizmente violência que ainda graça por aqueles territórios, por toda uma mistura explosiva em termos religiosos, sociais, indígenas, etc. Tudo isso me fascina tremendamente, e é isso que me leva a querer conhecer cada vez mais autores hispano-americanos. E finalmente chegou o momento de eu conhecer Eduardo Galeano, que tanta gente já me tinha recomendado e que eu só agora peguei nele, mas ainda bem que peguei, porque este livro dos abraços verdadeiramente abraçou-me, verdadeiramente me deixou com aquele sorriso parvinho na cara de quem está tão extasiada com aquilo que lê, com aquilo que encontra nestas páginas, que não consegue deixar de sorrir. E por muito que às vezes aquilo que está a ler seja doloroso, como é o que acontece em alguns relatos que aqui estão. São imensos relatos, mesmo muito curtinhos, que compõem esta obra. E eu fartei-me de os assinalar, fartei-me de sublinhar, deixem-me ver, fartei-me de pôr coraçõezinhos quando os relatos ainda me agradavam mais, ainda eram mais especiais. Sublinhei, assinalei, olhem, isto é assim maravilhoso, 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 e eu não posso dizer mais do que isto, vou repetir-me, porque eu encontrei aqui tudo aquilo que eu adoro naquelas latitudes, tudo aquilo que me fascina naquelas latitudes. As pessoas, algumas mais ou menos famosas que tropeçaram na vida de Eduardo Galeano, as tradições, a mistura explosiva nessas mesmas tradições, as misturas explosivas nesta sociedade hispano-americana ou latino-americana, tão desigual, mas que continua a lutar assim de uma forma quase utópica, mas que isso também me fascina. Ou seja, eu encontrei tudo isto aqui nestes relatos, que não me agradaram todos da mesma maneira, é certo, porque é impossível um livro de relatos, ou um livro de contos, ou um livro de crónicas, ou o que seja, todas as crónicas, todos os relatos nos agradem da mesma maneira, mas esses que não me agradaram tanto, eu esqueci-os rapidamente, porque depois tudo aquilo que eu encontrei que me fez suspirar de contentamento é mesmo muito bom. É um 10 em 10 sem qualquer dúvida. É uma recomendação sem reservas. É um pedido que eu vos faço para vocês me recomendarem mais obras de Eduardo Galeano. Já houve pessoas que me recomendaram, mas vocês recomendem-me mais. Por favor, recomendem, porque eu vou beber todas essas recomendações. Eu quero continuar a conhecer Eduardo Galeano. Sei que há muita coisa que ele deixou escrita e eu quero ler tudinho e continuar a embevecer perante o poder da escrita dele, o poder de transmitir-me tudo aquilo que me fascina nestas latitudes e o poder que estas latitudes têm de me deixarem ainda, por muito que eu continue a conhecê-las, ainda me deixarem fascinada como se eu as estivesse a conhecer pela primeira vez.
É mesmo muito bom isto, é um 10 em 10, sem qualquer dúvida. E para vos deixar ainda assim com um apetite mais aguçado, vou ler o que está aqui atrás, que é de um dos relatos que mais me impressionou. Só espero que o YouTube não me corte o vídeo, porque isto tem assim uma linguagem um bocadinho forte aqui, 2 palavras, mas vocês vão perceber que aquilo que eu vos vou ler resume na melhor perfeição possível tudo aquilo que são aquelas latitudes e que me fascinam e me deixam, não sei, com este suspiro e com este sorriso que vocês estão a ver e a ouvir. Então vou ler-vos os Zés Ninguém, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os Zés Ninguém, os nenhuns, os ignorados, apertando o cinto, morrendo a vida, fodidos, fodidíssimos, que não são, embora sejam, que não falam línguas, mas dialetos, que não professam religiões, mas superstições, que não fazem arte, mas artesanato, que não praticam cultura, mas folclore, que não são seres humanos, mas recursos humanos, que não têm cara, mas braços, que não têm nome, mas número, que não figura na história universal, mas nos casos do dia da imprensa local. Os Zés Ninguém, que custam menos do que a bala que os mata. Percebem? É assim, isto é assim. Tudo o que está aqui dentro é assim. E é extraordinário tudo aquilo que este homem escreveu. E que eu só conheço através deste livro dos abraços. Imaginem quando eu conhecer tudo o resto que ele escreveu. 10 em 10 e rogo-vos, leiam Eduardo Galeano. Falando agora das obras que eu comecei e concluí a sua leitura em novembro, começo por um clássico que já me tinha sido recomendado por imensas pessoas, que é um dos clássicos favoritos de 2 meninas, por exemplo, 2 leitoras que eu acompanho com muita frequência, que é o caso da Tita, que tem aqui cantinho, e da Leonor, da minha querida macaense. Elas falam maravilhas deste clássico e ele já estava nas minhas estantes há 2 anos, desde que eu o comprei na Feira do Livro de Lisboa 2021, e é Norte e Sul, de Elizabeth Gaskell. Só sabia assim deste clássico todas essas coisas boas que as meninas e outras pessoas, e outras leitoras e outros leitores tinham falado de Norte e Sul. Sabia que ia encontrar aqui a Revolução Industrial, sabia que ia encontrar, muito provavelmente, vivências diferentes entre o Norte e o Sul de Inglaterra. Sabia que ia encontrar uma protagonista feminina, mas de resto pouco ou nada sabia sobre esta leitura. Entrei nela como eu gosto de entrar, ou seja, quase às escuras. E, em primeiro lugar, tenho que vos dizer que esta obra, apesar de ter uma história de amor, não é uma história de amor. É, assim, um retrato muito bem feito de uma realidade do século XIX inglês, que é uma realidade muito diferente entre 2 regiões, entre 2 zonas, entre o Norte e o Sul. O Norte já com uma revolução industrial em plena ascensão e um Sul que ainda vive muito na ostentação, numa vida mais supérflua, numa vida cheia de festas, numa vida mais desafogada, que vive dos rendimentos, e temos então estas 2 realidades bem diferentes, bem vincadas as suas diferenças. Vamos percebendo também que há, sobretudo através das personagens, vamos percebendo os preconceitos e os pontos de vista que muitas vezes não são os mais reais, dos habitantes do Sul face aos habitantes do Norte e vice-versa, das suas vivências. Vamos tendo aqui tudo isso e vamos tendo também muito bem retratada, sobretudo, a realidade da Revolução Industrial, dos industriais, das greves, dos trabalhadores, de toda uma poluição
que fazia com que houvesse uma neblina constante nas cidades industrializadas. Vamos tendo tudo isso e ao mesmo tempo vamos percebendo e conhecendo a vida da nossa protagonista, da Margaret. Vida essa que sofre muitos revés. Ela tinha uma vida muito calma e muito desafogada ao princípio, depois, quando regressou à casa dos pais, toda a sua vida sofreu umas reviravoltas umas atrás das outras. Ela vai sofrer imenso, vai conhecer duas realidades completamente diferentes e vamos, à medida que ela também vai mudando de vida, vamos conhecendo outras personagens. E dessas personagens eu destaco o Mr. Thornton e o Mr. Higgins, que acabam por ser as minhas personagens favoritas, pelos seus como é que eu ia dizer, ideais, pela sua determinação, pelos seus pontos de vista muito vincados, que às vezes não são os melhores, mas que, como é que eu ia dizer, eles mantêm a determinação, mantêm ai caramba, está-me a faltar as palavras, mas eu gostei muito da determinação deles, gostei muito dos ideais que eles defendiam, gostei muito daquilo que às vezes pode parecer à primeira vista uma personalidade muito brusca, muito fria, mas que depois por trás esconde um coração quentinho. Gostei muito desses homens, dessas duas personagens. Também gostei da Margaret, mas houve outra coisa da parte dela que eu esperaria outro tipo de comportamento. E no geral gostei muito desta obra. Não é o meu clássico inglês favorito, continuo a gostar mais de Jane Austen, sou sincera. Achei que esta obra teve um final muito abrupto. Precisava que ela tivesse ali umas páginas a mais, sobretudo para haver um bocadinho mais de mel. Sim, eu sei que a história de amor não é o foco principal desta obra, mas acho que a história de amor merecia um bocadinho mais de mel no final. E um final mais desenvolvido. E por isso mesmo, por tudo isto, dei-lhe um 8 em 10. Foi uma leitura muito boa, mas não foi uma leitura que eu considero que se vá tornar uma das minhas favoritas. Não. Pelo menos dos clássicos ingleses. Foi uma excelente leitura, mas só deu para 8 em 10 e não quer dizer que eu não queira continuar a conhecer Elizabeth Gaskell. Sei que não é muito difícil encontrar as obras dela em português, mas gostei imenso, 8 em 10, mas lá está. Para mim, Jane Austen ainda continua a ter um lugar mais cativo no meu coração. A seguir, li um autor que amo de coração, falo-vos de Stefan Zweig e de Segredo Ardente. Voltei às obras curtinhas de Stefan Zweig, a estas obras de ficção que ele, como ninguém, soube escrever e soube manejar as personagens, soube lidar com elas e soube transmitir delas coisas tão impactantes que em tão poucas páginas nos deixam a nós leitores completamente abananados. Sim, há da parte de Stefan Zweig um lado mesmo genial nesse aspecto. Eu acho que há pouca gente que sabe escrever ou que sabia escrever obras curtas e cujas obras curtas deixam um impacto tão forte no leitor como sabia escrever Stefan Zweig. E esta não é exceção. Vamos encontrar então aqui nos inícios do século XX, num hotel, num curto espaço de tempo, três personagens, uma criança que acaba por ser a protagonista, a sua mãe e um jovem barão. Vai haver um envolvimento entre estas três personagens que acontece num hotel onde eles todos os três estão de passagem. E vai haver aqui, como é que eu ia dizer, da parte de uma das personagens, um desabrochar, e acho que não é difícil perceber qual delas, um desabrochar para tudo aquilo que a ingenuidade da idade não o deixava ver. E vamos também ter aqui a noção de que outra personagem está ali com um propósito muito bem vincado e que não olha a meios para atingir os seus fins. E depois vamos ter a terceira personagem que ao princípio nos parece algo frívola, algo fria, mas que depois
no final acaba por perceber o quanto os seus comportamentos foram errados e o quanto essa frieza acabou por trazer muita desilusão, muito desespero a outra personagem das três de que eu vos falei. É uma obra que mais uma vez impactou muito em mim. Não é a minha obra favorita de Stefan Zweig. Talvez me faltasse ter a perspectiva mais elaborada e mais desenvolvida de uma das três personagens, mas é uma obra que vai ficar na minha memória e isso é o poder das obras de Stefan Zweig. Se vocês ainda não conhecem este autor austríaco, têm mesmo que o conhecer. Leiam 24 horas na vida de uma mulher, por exemplo. Leiam o Mendel dos livros. Vocês vão perceber, leiam mesmo este Segredo Ardente, leiam Carta de uma Desconhecida, vocês vão perceber o quanto este autor era genial em construir obras tão curtinhas e em fazer com que nós, leitores, ficássemos verdadeiramente impactados com elas. Dei-lhe um 8 em 10, não é a minha obra favorita de Stefan Zweig, mas mesmo assim foi uma excelente leitura. Outra obra que eu li também curtinha em novembro foi Quanto Mais Depressa Ando, Mais Pequena Sou, desta autora norueguesa, creio eu, deixem-me confirmar, sim, da qual eu não vou atrever-me a dizer o nome. É uma obra cuja protagonista é uma idosa. Eu já em outubro tinha lido uma obra cuja protagonista era uma idosa e falo-vos de... como é que se chama? Ai, já não me lembro. Mas depois eu deixo-vos ficar aí, ou a capa ou o nome, varreu-se-me. E esta foi então a segunda obra que eu li num curto espaço de tempo, protagonizada por uma velhota também ela muito solitária, neste caso com uma bem vincada fobia social, mas uma fobia social que já vem desde que ela era muito novinha. E nós vamos sentindo muita simpatia com ela, vamos... como é que eu ia dizer, fazendo força para que ela, nas suas múltiplas tentativas de combater essa fobia social, que atinja verdadeiramente o fim que ela quer, vamos torcendo para que isso aconteça, mas vamos também sentindo muita tristeza e vamos percebendo o quanto o fim da vida é triste, sobretudo quando estamos sós, sobretudo quando não temos uma mão amiga. E sobretudo quando todas as pessoas que nos eram importantes já não estão entre nós. É isso que dói ler nestas obras. Eu gosto imenso e gostei desta obra, dei-lhe um 8 em 10. Gostei de conhecer esta Matea, não sei se é assim que se pronuncia o nome da protagonista. Gostei muito, foi uma leitura que me aqueceu o coração, que me apertou o coração, que me fez pensar mais uma vez no quanto nós temos que dar atenção aos nossos velhotes, do quanto eles precisam desse mimo e desse carinho, por muito que às vezes eles se mostrem fortes e mostrem que a solidão até nem é assim tão difícil de suportar, mas nós percebemos que sim, que é difícil de suportar, que muitas vezes é preciso, nem que seja uma meia horinha de conversa, nem que seja uma meia horinha de carinho. E é isso que eu retiro destas obras protagonizadas por velhotes. Esta foi mais uma delas, gostei imenso, dei-lhe um 8 em 10 e recomendo. Novembro é mês sempre, desde há uns bons anos para cá, de reler O Meu Mestre, de reler Saramaguinho, e este novembro de 2003 ditou que eu relesse Todos os Nomes, que já está cá em casa desde o Natal de 97, que me foi oferecida por esta obra por uma grande amiga. E eu acho que, se não estou enganada, é a primeira vez que releio Todos os Nomes. Acho que ainda não tinha feito essa releitura. Mas dessa leitura inicial tinha-me ficado um quentinho e tinha-me ficado uma personagem inesquecível, pelo menos para mim, que é o caso do Sr. José. Se para mim a História do Cerco de Lisboa tem um protagonista homem, que também para mim é inesquecível,
este senhor José não lhe fica atrás, porque ambos são homens solitários, ambos já com alguma idade, ambos que vivem para a sua profissão, têm uma rotina muito bem já estruturada e que 90% dessa rotina está associada ao trabalho, à profissão. Ambos têm uma vida muito insignificante, sim, muito banal, e ambos conseguem conquistar o meu coração porque tanto o Raimundo como o Senhor José de todos os nomes têm assim um dia em que lhes acontece algo que não posso considerar que seja um ato de loucura, mas um ato de rebeldia. Sim, faça tudo aquilo que era a retidão, o comportamento deles enquanto profissionais. Tanto um como o outro têm um ato de rebeldia. E um ato de rebeldia que vai mudar completamente a vida deles. E isso é o que acontece aqui com o Senhor José. E esse ato de rebeldia aqui com o Senhor José é consequência de um passatempo que ele tem. E este auxiliar de escrita nesta Conservatória Nacional do Registro Civil, num dia em que está dedicado a esse passatempo, vai perceber que, de forma inconsciente, trouxe consigo algo que não é dele, mas algo que vai fazer com que ele queira à viva força conhecer a pessoa que está, cujas informações está nesse papel. E é aí, a partir daí, que a vida dele vai mudar completamente, que a vida dele não só muda em termos de rotina, mas em termos daquilo que ele considera que nunca poderia fazer e que vai fazer. E toda essa aventura, todo esse ato de rebeldia que está por trás de todos os nomes e dos atos do Senhor José encantam-me sempre. Já me tinham encantado quando eu li esta obra pela primeira vez e voltaram a encantar-me quando eu reli agora em novembro. Amei tudo isto, voltei a assinalar, voltei a sublinhar. Olhem, isto é mesmo muito bom. Eu sei que pode não ser para toda a gente, porque não é uma obra que tenha um protagonista assim que nos deixa logo extasiados com ele. Não é uma obra muito, como é que eu ia dizer, com muita ação, se compararmos, por exemplo, com o Ensaio sobre a Cegueira ou com o Jangada de Pedra. Mas é uma obra que eu acho, por exemplo, que se lê bem, que não tem um estilo tão barroco como tem, por exemplo, o Memorial de Convento. E tem este protagonista que para mim tem um lugar muito especial no meu cantinho, no meu coração e na minha prateleira de personagens inesquecíveis. Eu amo este Senhor José, por muito insignificante e banal que ele seja. E por isso voltou a ser um 10 em 10. E foi uma releitura que me aqueceu o coração e que serviu não só para o meu projeto muito próprio de voltar a Saramago em novembro, mas também para o projeto da minha Aninha, de Sonhos de uma Leitora, de novembro, para reler. E sendo assim, foi um 2 em 1 nesse aspecto e foi uma releitura que, tal como a Ana diz, nos aquece o coração e faz com que nós, sempre que relemos alguma coisa que nos aquece o coração, nos sintamos ainda mais quentinhos e mais felizes e mais abençoados por tudo aquilo que a leitura nos traz. O mestre é mestre e este todos os nomes é verdadeiramente uma das obras de que eu mais gosto dele. Para concluir novembro, tirei das estantes uma obra que não estava nos planos iniciais e falo-vos de Uma Vida Assim Assim, de Cláudia Araújo Teixeira, uma autora muito recente, uma obra que veio cá para casa porque o meu maridinho decidiu apostar nela e oferecer-me esta obra o ano passado, no meu aniversário, porque ele, lendo o que está aqui, deu-se conta de que esta obra como é que eu ia dizer, debruça sobre uma trama, a trama desta obra passa-se num bairro do Porto, o meu marido é de um bairro do Porto e tudo isso que foram fatores para que ele quisesse comprar esta obra, para que ele também me quisesse oferecer. Ele já a leu-a e gostou imenso, deu-lhe um 9,5 em 10 e eu só a li agora. E aquilo que eu tenho para falar-vos desta obra são coisas positivas e coisas não tão positivas. Falando das coisas positivas, é impossível para quem, como eu, conhece bem o Porto e para quem, como eu, conhece bem a vida de um bairro, é impossível nós não nos identificarmos com isto. É impossível não me identificar com, como é que eu dizer, espaços que a protagonista
que tinha mais ou menos, ou que teria mais ou menos a mesma idade do que eu e do que o meu marido, espaços que ela conheceu perfeitamente, por exemplo, como o Centro Comercial Brasília, ou como outras lojas, ou como outras marcas de roupa e não só, que eram muito típicas dos anos 80 e 90. E também é impossível eu não me identificar com a linguagem tipicamente do Norte. Claro que tem aqui demasiado palavrão, pronto, mas também é verdade que, sobretudo em pessoas com menos escolaridade e que normalmente vivem em bairros em 3 ou 4 palavras, 5 ou 6 são palavrões. Isso está aqui muito bem retratado e eu gostei mesmo muito dessa parte. Gostei da protagonista, gostei de tudo aquilo que ela, como é que eu ia dizer, tinha de bom na vida dela, como uma relação muito, muito próxima que ela tinha com a avó paterna, com quem partilhou o quarto até casar. Gostei muito, muito disso. Também gostei do estilo, que parece assim. É um estilo que ocupa toda uma página, ou seja, nós não temos diálogos. É um estilo que se espraia, espraia e que vai andando de trás para a frente e que a mim me agradou, apesar de que às vezes esse espraiar-se achei que de vez em quando era demasiado e que fez com que eu muitas vezes não conseguisse decorar e fixar nomes de pessoas que eram grandes amigas da protagonista, que se chama Cristina Maria, e às vezes fazer confusão com uma grande amiga de uma época com uma grande amiga da outra. Achei que às vezes o estilo foi algo confuso. Pronto. E falando das coisas um bocadinho menos negativas, houve uma outra coisa que não bateu a cara com a careta, porque, por exemplo, dou-vos um exemplo claro. Diz aqui na contracapa que a protagonista nasceu em 1970. Depois, em meados da trama, diz que ela recebeu aos 6 anos um globo terrestre, que já estava desatualizado porque já tinha havido a desintegração da União Soviética. E eu fiquei assim um bocadinho, mas então, se ela tem 6 anos, em 76, desde quando é que a União Soviética em 76 se desintegrou? Percebem? Houve aí coisas que não bateram a cara com a careta e por isso mesmo foi uma leitura de que eu gostei bastante, mas à qual eu só consigo dar um 7 em 10. É uma nova autora portuguesa, merece ser destacada, merece ser lida. Estou à espera que ela, como é que eu ia dizer, publique mais coisas, mas esta não foi uma experiência assim extremamente positiva. Dei-lhe um 7 em 10, houve coisas positivas, houve coisas negativas, mas não consigo dar-lhe mais do que essa nota. Falando-vos agora daquilo que os meus 2 homens sim leram. Foi uma leitura cada um. O meu marido leu uma obra que eu também quero muito ler. Falo-vos de Terra Americana, de Janine Cummins. Já sei que a autora tem uma nova obra publicada em português. Ele adorou, mas foi uma obra difícil de ler, por tudo. A letra também é minúscula, mas ele adorou tudo que aqui está, andou algum tempo com ela e deu-lhe a nota máxima e fez com que eu ainda quisesse lê-la mais. Um dia destes chegarei a ela, mas ele junta-se a muita gente que já recomendou vivamente Terra Americana. O filhote continuou na Segunda Guerra Mundial e leu Um Ateliê de Sonhos, de Lucy Adlington. Adorou isto, adorou. Eu não sabia se ele iria gostar porque isto está muito protagonizado no feminino, tem muito a ver com coisas com costura. Demorou algum tempo a ler a obra, é certo, mas gostou e deu-lhe um 10 em 10 e deixou-me extremamente contente porque, lá está, é mais uma leitura que ele faz, é mais uma leitura que ele faz da temática que mais lhe agrada, que é a Segunda Guerra Mundial, e significa que tudo aquilo que vai aparecendo aqui em casa e que poderá ser mais juvenil como isto, é do agrado dele e ele tem lido e tem amado. 10 em 10. Eu sei que isto já deve ter feito aqui algum corte, porque eu acho que ocupei, não é? Que cheguei à capacidade máxima, não sei de quê. Pronto, mas olhem, eu esperava que este vídeo ficasse mais curto do que o balanço mensal de outubro, afinal não ficou. Eu falo e não me calo, mas pronto, já vos falei tudo aquilo que foi lido cá em casa durante o mês de novembro. Espero que tenham gostado.
Digam-me aí em baixo o que é que acharam das nossas leituras. Não se esqueçam de comentar, por favor. E se já leram alguma destas obras, digam-nos também, digam aí o que é que leram em novembro, o que é que releram para o projeto da Ana, se é que gostam de releituras. E nós vemos num próximo vídeo, que eu espero que seja em breve, ok? Beijinhos muito, muito grandes, boas leituras e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!